Boa noite, pessoal, bem-vindos. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre quais são as coisas que você não pode sair da consulta sem saber, da consulta com um psiquiatra. Então, vamos lá. A primeira delas é qual é a hipótese diagnóstica? Qual é o seu diagnóstico? Quando você procura um psiquiatra, principalmente na primeira consulta, a gente tem que tratar sobre esse assunto. Depois de conversar, de tirar a história, de perguntar qual é a sua queixa, de perguntar todo o seu histórico e todas aquelas coisas que a gente já falou no vídeo passado, do que o psiquiatra precisa te perguntar na consulta. Depois de toda essa coleta de informações, ele vai ter que te explicar qual a hipótese diagnóstica que ele vai dar para o seu caso. Em geral, a gente vai fazer mais de uma hipótese diagnóstica. Isso é muito importante. Isso é muito bom que tenha mais de uma hipótese diagnóstica. Isso ajuda no raciocínio, isso mostra que tanto o psiquiatra e o paciente estão abertos para pensar em outras possibilidades. Claro, a gente faz exceções em casos que são muito óbvios às vezes, ou então não necessariamente óbvios, mas que sejam muito objetivamente identificados, né? Mas na maior parte dos casos, em muitos casos na psiquiatria, a gente vai formular algumas hipóteses diagnósticas, até porque pode ser que não seja uma única coisa acontecendo com o paciente, pode ser que tenham ali uma série de diagnósticos, né, ou uma série de possibilidades. Então, uma pessoa, ela pode estar passando por um episódio depressivo, mas ela pode ter um transtorno de personalidade também, que é uma coisa que vai ser diagnosticada aí ao longo de todo um acompanhamento, né, daquela pessoa com aquele profissional. Então, o primeiro ponto é, você tem que sair sabendo quais são as hipóteses diagnósticas para o seu caso. O segundo ponto, e talvez seja o mais importante desse vídeo, é o plano de tratamento. Isso vai ser super importante que você saiba e entenda qual é o plano de tratamento que o seu psiquiatra fez para você. Então, a primeira questão vai ser, se você vai usar uma medicação, qual é essa medicação que vai precisar ser usada? Por quê? Né? Então, você precisa saber se o psiquiatra te disser que vai prescrever um certo medicamento, você tem que saber o que ele faz. É um antidepressivo? É uma medicação que vai te ajudar a dormir? É uma medicação que vai estabilizar seu humor? Você precisa saber qual que é a função daquela medicação que você está tomando. Isso parece muito óbvio de falar, mas por incrível que pareça, vários pacientes saem às vezes de consultas com psiquiatras com 5 medicações prescritas e não sabem o que elas fazem, não sabem por que ele está tomando tudo aquilo ou por que ele precisa tomar cada uma daquelas medicações. Você precisa saber também quais são os efeitos colaterais que você deve esperar dessa medicação. Então, se é um antidepressivo, o que ele pode causar? Ele pode causar insônia, ele pode causar dor de cabeça, ele pode causar uma alteração de hábito intestinal. É importante que você saiba quais são os efeitos colaterais dessa medicação para você estar preparado. Se acontecer alguma coisa diferente, alguma coisa que não é habitual na sua rotina, você saber que aquilo pode ser um efeito colateral do remédio. Qual que é o próximo ponto, né? Eu acho que um ponto importante que muitas vezes isso acaba não sendo abordado nas consultas, mas é em quanto tempo você deve sentir o efeito daquela medicação. Isso é muito importante também para que o paciente possa alinhar suas expectativas com o que o tratamento vai proporcionar ou vai mostrar. Isso melhora muito a adesão, então a partir do momento que você sabe, por exemplo, se o seu psiquiatra te fala, olha, eu vou te prescrever essa medicação e ela pode levar até 1 mês para você conseguir sentir o efeito positivo dela. Isso é extremamente importante, porque aí não vai acontecer de você estar tomando remédio por 1 semana, 2 semanas e falar, nossa, eu não tô sentindo efeito nenhum, vou parar de tomar, não vou voltar nesse médico, não gostei, deu tudo errado. Isso acontece com muitas medicações psiquiátricas. Pode ser que você precise ficar 1 mês tomando aquela medicação para depois começar a sentir o efeito. Então, isso é importante. Se o seu psiquiatra não te disser isso ativamente, é importante que você pergunte para ele, olha, em quanto tempo você espera que eu comece a sentir esses efeitos positivos? E aí entra outra questão, que é quais são esses efeitos positivos que eu vou começar a sentir? Qual é a evolução esperada do tratamento? Né? Isso é mais um ponto super importante.
Então, é importante que a gente diga para o paciente, olha, no primeiro mês a gente espera que a sua ansiedade reduza, que você não tenha tantas crises de ansiedade, que elas reduzam em frequência ou que elas reduzam em intensidade. Explicar exatamente para o paciente, ao longo do tempo, qual é a evolução esperada dos sintomas dele, se aquela medicação estiver sendo eficaz para ele. Então, isso vai ser super importante também. Próximo ponto, né? Qual que vai ser? Vai ser por quanto, e a gente ainda tá dentro daquele tópico do plano de tratamento. Qual que é o próximo ponto super importante que você não pode sair da consulta sem saber? Dentro desse plano de tratamento qual que é o tempo esperado para você tomar aquela medicação. Então, em muitos casos, por exemplo, de um primeiro episódio depressivo, a gente planeja manter o antidepressivo por 6 meses até 1 ano. Depois que o paciente estabiliza, depois que o paciente fica bem. Então, é importante também a gente dar essa perspectiva do tratamento para o paciente. Olha, depois que você melhorar, que você estabilizar, a gente vai manter essa medicação por um período de 6 meses a 1 ano, no mínimo. Claro que se acontecer alguma coisa, se o paciente piora, ou se aquela medicação não está sendo mais eficaz em algum momento, isso é revisto, né? Mas se for tudo bem, se der tudo certo, se o paciente logo na primeira medicação responder e ficar estável, a gente tem esse planejamento de manter por um determinado período. Isso é muito importante também que o psiquiatra fale isso para o paciente, até para não trazer aquela perspectiva de, poxa, mas será que essa medicação eu vou ter que usar para o resto da minha vida? Ou tem alguns casos que sim, mas tem muitos casos que não. Então, né, muito provavelmente, quando a gente está tratando um primeiro episódio depressivo, a gente não espera que o paciente fique usando a medicação antidepressiva pro resto da vida, né? A gente vai ter um tempo ali que vai usar e depois vai para uma fase depois que o paciente já está em remissão dos sintomas, já passou por uma recuperação, já está estável, a gente vai claro que se as condições permitirem, a gente vai entrar num processo de tentar desmamar aquela medicação. Então, esse é um ponto. Né? E aí a gente vai para o plano de tratamento não medicamentoso. Então, se o medicamento foi necessário, quais vão ser todos os outros recursos que a gente vai precisar incluir nesse tratamento? Para que ele seja bem sucedido, para que o paciente construa várias outras ferramentas além do uso da medicação, né? Então, quais vão ser os pontos importantes no tratamento daquele paciente? Vai ser voltar a fazer atividade física? Vai ser mudar um pouquinho a atividade física que ele está fazendo? Vai ser mudar a alimentação ou melhorar a alimentação? Ele vai precisar também de um acompanhamento nutricional? Então, todas essas coisas vão fazer parte de um plano de tratamento não medicamentoso. Atividade física, alimentação, cuidado com outros âmbitos da saúde dele. Então, às vezes, precisa encaminhar para um neurologista, precisa encaminhar para um cardiologista, né? E isso tudo faz parte do plano de tratamento não medicamentoso. Cuidado com rotina de sono, rotina alimentar, atividade física, cuidado com a saúde como um todo, né? Então, isso aí entra no plano de tratamento não medicamentoso. E por último, também super importante, é você dizer para o paciente que o paciente saiba em quanto tempo ele tem que voltar. E por que ele tem que voltar? É para eu voltar em 1 mês? É para eu voltar em 2 meses? Por quê? Né? O que eu espero ver nesse 1 mês? O que eu espero ver nesses 2 meses? E qual que vai ser o objetivo da próxima consulta? Então, por exemplo, isso é super importante que isso seja bem determinado. Então, lembrar o paciente, olha, na próxima consulta a gente vai ver como é que foi sua adaptação com a medicação, a gente já vai ver se precisa fazer algum tipo de ajuste de dose e a gente vai falar sobre aqueles pontos do plano de tratamento não medicamentoso. Então, eu vou querer saber se você já começou atividade física, se você já voltou para a psicoterapia. Isso vai ser super importante, já dar uma prévia do que vai se tratar a próxima consulta. Então, acho que a gente falou aqui sobre os principais pontos, né? Acho que gostaria de fazer um adendo, que também é uma coisa super importante, principalmente para os pacientes que têm um diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada, o que eu devo fazer em caso de crise. Então, isso é muito importante que você já deixe combinado com o seu psiquiatra. Cada psiquiatra vai
poder acolher isso de uma forma diferente, mas você precisa já ter combinado isso. Se eu tiver uma crise de ansiedade, o que eu faço? Então, você pode fazer um plano de crise, você pode combinar que você vai ligar para o seu psiquiatra ou que você vai acionar algum membro da família para, por exemplo, te ajudar a levar num serviço de urgência e emergência. Então, isso vai ser importante também. Recapitulando então, né, que você não pode sair da consulta com o psiquiatra sem saber. Então, primeiro, a hipótese diagnóstica ou as hipóteses diagnósticas para o seu caso. No segundo ponto, né, qual é o plano de tratamento? Qual a medicação que você vai usar? Por que você vai usar? O que ela faz? Quais são os efeitos colaterais? Em quanto tempo você vai sentir o efeito dela? Qual que é o plano de tratamento por exemplo, quanto tempo você vai ter que ficar com a medicação? O que é o esperado que você fique usando aquela medicação? Qual a evolução esperada? Então, os sintomas que você vai deixar de ter, como que eles vão aparecer, como é que vai ser essa melhora, o que se espera desse processo de tratamento, né? E aí, o terceiro ponto, tratamento não medicamentoso. Plano de tratamento não medicamentoso. A gente vai combinar que você vai tentar voltar para atividade física, você vai voltar para psicoterapia, você vai começar um acompanhamento nutricional. Todos esses outros aspectos que vão ser extremamente importantes também. E aí, em quanto tempo eu voltar e o que a gente vai tratar na próxima consulta. Então era isso, espero que esse vídeo tenha sido útil. Comenta se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma sugestão para o próximo vídeo. Então, ficamos por aqui. Muito obrigada. Até a próxima.